Amados, hoje vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente. Talvez a imagem não fique assim tão legal porque eu estou usando a captura da câmera do meu notebook e ela não tem assim aquela qualidade das outras mídias que eu estou usando. Mas de qualquer jeito, o mais importante hoje não é que eu esteja aí aparecendo para vocês, mas sim que vocês possam, junto comigo, estar estudando e verificando algumas das coisas muito interessantes que nós vamos ver sobre Noé e as evidências que nós temos, né, daquilo que hoje a arqueologia e a história nos podem fornecer. Ou seja, vamos ver se o dilúvio foi algo plausível ou não. E nós vamos estudar juntos isso. Amém? Então eu quero convidar vocês, cada um aí, para a gente poder juntos buscar a presença do Senhor, porque isto é o mais importante. Pai querido, abençoa esse momento, abençoa, Senhor, esse estudar da Tua Palavra. Permita, Senhor, que nós possamos entrar no Teu mundo, das Tuas coisas, e observar e entender e compreender, Senhor, aquilo que Tu tens reservado para nós. Pai, Tu queres quebrar barreiras em nós, Tu queres destruir, Senhor, aquilo que não serve, aquilo que não presta, Senhor. Tu queres, inclusive, destruir a nossa própria incredulidade, Senhor. Que é o motivo de muitas vezes nós não recebermos aquilo que Tu tanto desejas dar para nós. Mas aqui agora, em nome de Jesus, permita, Senhor, que possamos ouvir a Tua voz. Fala Tu, Senhor, fala conosco. Repreendo todo o mal, toda operação de engano, toda inquietação e perturbação do mundo das trevas e declaro a vitória do Senhor Jesus sobre este momento, para a honra e glória do nome dele, Jesus Cristo, pelo nome dele que oramos. Amém e amém. Então já vou baixando aqui, diminuindo essa imagem aqui, porque ela não precisa ser muito grande, e nós vamos ler hoje o capítulo de número 7, tá bom? Vai ficar aqui no cantinho, lá em cima, mas antes, então vamos à leitura da palavra, o capítulo 7 de Gênesis. Lá no capítulo 7, nós temos o seguinte: o Senhor disse a Noé: entre na arca com toda a sua família, pois vejo que, de todas as pessoas na terra, apenas você é justo. Leve com você 7 casais, macho e fêmea, de cada espécie de animal puro, e um casal macho e fêmea de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave. Cada casal deve ter um macho e uma fêmea, para garantir que todas as espécies sobreviverão na terra depois do dilúvio. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra. Choverá por 40 dias e 40 noites, até que eu tenha eliminado da terra todos os seres vivos que criei. Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. E aí no versículo 6 diz assim: Noé tinha 600 anos quando o dilúvio cobriu a terra. Entrou na arca junto com a mulher e os filhos e as mulheres deles para escapar do dilúvio. Entraram com eles animais de todas as espécies, os puros e os impuros, as aves e todos os animais que rastejam pelo chão. Entraram na arca em pares, macho e fêmea, como Deus tinha ordenado a Noé. Depois de 7 dias vieram as águas do dilúvio e cobriram a terra. Noé tinha 600 anos, no 17º dia do 2º mês, todas as fontes subterrâneas de água jorraram da terra e a chuva caiu do céu em grandes temporais. E continuou sem parar por 40 dias e 40 noites. Mesmo naquele mesmo dia, Noé tinha entrado na arca com a esposa e os filhos, Sem, Cam e Jafé, e as mulheres deles. Entraram com eles na arca casais de todas as espécies de animais, animais domésticos e selvagens, grandes e pequenos, e aves de toda espécie. Entraram de 2 em 2 na arca, representando todos os seres vivos que respiram. Um macho e uma fêmea de cada espécie entraram, como Deus tinha ordenado a Noé. Então o Senhor fechou a porta. E aí no versículo 17 ele continua dizendo assim, durante 40 dias as águas do dilúvio se tornaram cada vez mais profundas, cobriram o solo e elevaram a arca bem acima da terra. Enquanto as águas subiam cada vez mais acima do solo, a arca flutuava em segurança em sua superfície. Por fim, as águas cobriram todas as montanhas mais altas da terra.
e se elevaram quase 7 metros acima dos picos mais altos. Todos os seres vivos que havia na terra morreram. As aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que rastejam pelo chão e todos os seres humanos. Versículo 22 diz assim: tudo que respirava e vivia em terra firme morreu. Deus exterminou todos os seres vivos que havia na terra, os seres humanos, os animais domésticos, os animais que rastejam pelo chão e as aves do céu. Todos foram destruídos. Apenas Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. E as águas do dilúvio cobriram a terra por 150 dias. É uma leitura bastante pesada, né? Se a gente parar para pensar um pouquinho, porque Deus ele faz uma coisa impressionante aqui. Vamos dar uma olhadinha, ver o que tudo nós temos aí para falar a respeito, né, desse dilúvio. Então, amados, só para a gente ter assim, uma pequena noção, além da Bíblia, existem cerca de 250 relatos em culturas e povos antigos, inclusive muitos deles antes de Cristo, falando de um dilúvio. Alguns deles são muito parecidos com o relato da Bíblia, como, por exemplo, o poema épico de Gilgamesh. Então, nós temos assim outros povos que falam do dilúvio, ou seja, aconteceu realmente algo muito grande naquela época. Interessante que, se vocês viram lá o último, Marco Polo tinha um sujeito que era um historiador que conta a história dele, as viagens de Marco Polo, que é o Ruticello de Pisa, e ele disse assim, uma coisa muito interessante, isso no ano de 1200 e pouco, no coração da grande Armênia existe uma montanha muito alta, no formato de um copo, na qual tem-se dito que a Arca de Noé repousou, sendo a mesma chamada de Montanha da Arca de Noé. Então isso aí é algo que vem de centenas de anos e pode ter certeza, isso não foi por acaso que ele falou. Isso aqui tudo, a biografia de Noé, nós já vimos, mas uma pequena repetição rápida, né, daquilo que... Quem foi Noé? Noé foi o 10º depois de Adão. Ele nasceu no ano de 1056 depois da criação e ele nasceu 126 anos após Adão ter morrido. E Noé morre no ano de 2006 da criação, quando Abraão tinha 58 anos de idade. E ele viveu, Noé, no caso, 950 anos. Ele viu até a 10ª geração dos seus filhos. Seu pai, Lameque, falece 2 anos antes do dilúvio, e seu avô, Matusalém, falece no ano do dilúvio. Né? Ele teve os 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e a profissão dele, ele era o quê? Fazendeiro. Aqui, não se preocupem com o que está escrito aqui, são cálculos, nem eu não entendo direito disso aqui, né? Isso aqui são fator de crescimento do modelo malthusiano que a ONU utiliza para projetar o crescimento dos povos. E aqui nós temos, usando esse fator, né, nós vamos ter o seguinte, que na época em que Noé passa pelo dilúvio, havia uma população, isso pressupondo que no começo havia um casal, Adão e Eva, que é o que a Bíblia fala e é o que nós cremos, é o que eu creio. E aí os anos foram passando e a população foi aumentando e crescendo. Há uma estimativa de que naquela época nós tínhamos 4,5 bilhões de habitantes. Não é pouca coisa, né? É um número considerável. Como é que era o povo que vivia naquela época? Isso que eu dou créditos ao Dr. Adalto Lourenço, que é um pesquisador, um cientista também. Ele falou diversos desses assuntos em uma série que ele proferiu palestras chamada Criação versus Evolução. E essa parte aqui ele fala durante o momento que ele vai falar sobre a geologia e hidrodinâmica. Bom, como é que era o povo naquela época em que Noé estava vivo? O Tubal-Caim foi o 8º após o Adão. Naquela época eles tinham instrumentos cortantes, tanto de bronze como de ferro. Né? Ou seja, eles já tinham dominado tanto a mineração como a siderurgia e a metalurgia. Siderurgia, ferro, eles já tinham extraído o minério de ferro, hematite, né? Através do processo de redução do carbono. Lembrando o seguinte, que a temperatura de fusão do ferro é mais de 1500 graus Celsius, ou seja, eles tinham fornos
que suportavam essa temperatura. E a metalurgia, o que é a metalurgia? É a fusão de dois metais. Então ali eles tinham o bronze já existia naquela época, que é uma liga de cobre com zinco, nessas proporções 90-50, e a temperatura de fusão desse bronze é algo em torno de 1045 graus, ou seja, eles já tinham fornos onde eles podiam manipular e fazer instrumentos desse material. Onde provavelmente nós temos a Arca de Noé. Ela, os relatos contam que ela deve estar algo em torno de alguns países, como Turquia, Armênia, e o Irã, e ali as possibilidades, quem sabe, do Azerbaijão, se chamava Nativan. Então, ali nós temos os destroços, os supostos destroços da Arca de Noé. E onde ele estaria? No Monte Ararat. O Monte Ararat, na verdade, faz parte de uma cordilheira de montanhas, tá certo? Que aqui nós temos, a primeira foto nós temos uma vista de longe, dos dois picos, sendo que esse aqui é o Ararat maior, e aqui do lado, um pouquinho mais à distância, meio que entre as nuvens, nós temos o Ararat menor. O Ararat maior tem mais de 5 mil metros de altitude, de altura, e ele é coberto de uma calota de gelo de 32 km². E aqui nós temos uma imagem de uma fotografia de satélite, mostra os dois picos, o Ararat maior e aqui o Ararat menor mais abaixo. Aqui. Cadê o cursor? Está aqui. Ó. Esse é o Ararat menor. Então também tem gelo, mas não na proporção do outro. E aqui então nós temos o Monte Ararat, rochas vulcânicas cobertas por geleiras. Aqui nós temos o lugar em que a Arca de Noé estaria. E existiram duas pessoas que hoje já são falecidas que visitaram essa arca no Monte Ararat. São testemunhas oculares do século XX. George Hagopian, armênio, pastor de ovelhas, e Ed Davis, que visitou a arca no ano de 1943. O primeiro, George Hagopian, ele visitou no começo do século, 1902 e 1904, quando ainda morava na Turquia. E tem um sujeito chamado Alfred Lee, ele fez a pintura baseada na descrição, tanto do George, como depois, mais tarde, na descrição do Ed Davis, que visitou a arca no ano de 1943, quando ele estava servindo o exército americano lá no Irã. E aí nós vamos ver a figura, esse aqui, ó, esse de mais novinho aqui, é o Alfred Lee, o pintor, e aqui o mais de cabelo branco é o George Hagopian, e ele, o Alfred Lee, ele faz um desenho, e ele mais ou menos, baseado naquilo que George fala, então ele coloca a arca mais ou menos de uma maneira, como está aqui, plotada como ela está aqui, mostrando. E o outro seria esse aqui, ó, que é o Ed Davis, certo? E esse é o Alfred Lee, já mais velho, Na outra foto ele estava bem novinho. E aqui então ele faz um desenho onde a arca está projetada, desenhada, por Alfred Lee. Tá? Então, dois homens que viram a Arca de Noé, ou seja, testemunhas oculares que estiveram lá presentes. Porque nós poderíamos pressupor que eles estariam mentindo sobre algo dessa natureza. O grande problema do ser humano é que muitas vezes ele insiste em achar um motivo para desmerecer e desqualificar a palavra de Deus, a Bíblia, fazendo ela motivo de jacota, jocoso, motivo de chacota, dizendo, se torna motivo de desprezo. Tudo por quê? Porque dentro do coração dele há uma tendência de não aceitar o que a Bíblia diz. Quando eu e você sabemos que se Deus tem poder, Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Se Ele teve poder para criar o universo, Ele tem poder para fazer dilúvio e para salvar vidas no meio desse dilúvio. Amém? Esse é o nosso Deus do qual nós estamos falando. Aí, aqui eu coloquei uma cronologia do dilúvio, Não vou aqui entrar nesses detalhes, está tudo listado aqui, mas podemos ressaltar o seguinte: durante os primeiros 40 dias chuva, mais 150 dias em que a arca fica flutuando. Depois disso, ela para, após os 150 dias ela para, em cima dessas montanhas, montanha de Ararat,
E aí, mais tarde, tem toda a cronologia que nós vamos ver mais adiante, né? Ela aparece as montanhas e coisa e tal. Tá? Aqui, então, também os 371 dias em que Noé e sua família ficam dentro da arca. São 53 semanas ao todo, ou seja, são duas fases distintas. Primeiro, 150 dias de inundação, né? 40 dias de enchente e flutuação, mais 110 dias de deriva. E aí mais a segunda fase, que são os 221 dias de escoamento da água, tá certo? Aqui nós temos uma figura, gente, de como a arca seria baseado naquilo que a Bíblia nos coloca. E o interessante é que se a gente for olhar a feição dela, o shape da arca, é feito de uma maneira tal que ela não vai afundar. Ela foi minuciosamente projetada por uma mente, que nós sabemos que foi Deus, para que ela não virasse. Entende? Independente da onda, do tamanho da onda, ela não iria virar. Tá certo? Essa então é a projeção mais ou menos de como seria a arca, né? As medidas estão todas aqui. Aqui embaixo eu coloquei os côvados, que pode ser o babilônico, o egípcio, o hebreu. O hebreu normalmente a gente usa 44,5, mas reparem que todos os outros côvados eles são um pouquinho maiores que os côvados, né, que nós usamos, que são os côvados hebreus. Aqui nós temos mais uma vez uma comparação de como é que seria essa árvore, né? Acho que está meio ruinzinho aqui, mas aqui tem algumas árvores que a gente pode ver, árvores, né? O volume da arca é esse daqui, mais de 40.500 metros cúbicos, peso bruto está aqui, 13,9 mil toneladas, deslocamento, ele poderia deslocar 19,9 toneladas de material dentro dele. O prédio seria equivalente a um prédio de 67 andares, tá certo? Algo em torno de 360 containers de 40 metros quadrados, ou 3.400 jaulas de 12 metros quadrados, ou ainda caberiam lá dentro 3.970 carros Fox. Gente, é um negócio muito doido. Outra coisa que muitas vezes as pessoas têm questionado, puxa, mas hoje nós temos centenas, milhares e milhares de animais e coisa e tal. Uma das coisas que nós precisamos entender, né, é que a Bíblia, nós podemos entender da seguinte maneira, que a Bíblia ela fala de variedade de grupos animais. Naquela época havia uma variedade de grupos animais. Então, por exemplo, haviam cachorros e haviam, de repente, lá um tigre. Existem diversos tipos de cachorros, existem diversos tipos de tigre. O fato é que Noé não levou um de cada um dos que nós conhecemos hoje, nos dias de hoje. Por quê? Porque a partir daquele momento também houve misturas de raças. Raças que eu digo dentro da própria raça, né? Então, diversos tipos de cachorros, né, coabitaram com outros tipos de animais e, obviamente, da sua própria raça, produzindo animais parecidos. Então, nós temos o pastor alemão, nós temos, né, o fox, nós temos o linguicinha lá, né, o dachshund, ou seja, a partir não que naquele momento de Noé, da arca, em que os animais entraram, haviam todas essas espécies que nós conhecemos hoje. Elas vieram e surgiram posteriormente, muitas delas. Tá? Então, nós temos que, de fato, há um lugar muito grande para colocar muitos animais, não tenha dúvida disso. Aqui, mais uma vez, né, a quantidade de animais. Seria possível transportar 120 mil animais do tamanho de uma ovelha. É legal. Nós temos aqui as mesmas coisas que nós falamos anteriormente. Vamos lá, então vamos dar uma olhadinha em tentar entender um pouquinho sobre esse negócio das espécies. Quantas espécies nós temos hoje em dia conhecidas? 1.300.000 espécies. Vamos adiante. Dessas, 900 mil são insetos. Os insetos ocupam pouquíssimo espaço, né, e muitos deles nem precisariam entrar na arca. Ou seja, aí nós temos 900 mil, sobra quanto? 400 mil. Aí depois disso nós temos os animais de vida aquática. Desses, então, nós temos quantos? 300 mil animais são de vida aquática. Ou seja, sobram 100 mil animais. Desses 100 mil nós temos anfíbios, répteis, mamíferos e aves. Tá legal? Ou seja, seriam os animais que entrariam de fato na arca. Tá? E lembre também que a Bíblia chama de espécie, né,
a Bíblia chama de espécie, ou seja, o tronco comum que mais tarde, posteriormente, vai gerar diversos outros tipos de variedades diferentes, né, entre essa mesma espécie de animal. Então, isso aqui mais ou menos seria um exemplo se tivéssemos aí uma planta, né? Isso também acontece no reino animal. O número de tipos básicos conhecidos entre anfíbios, répteis, mamíferos e aves, qual que é? Nós temos 20 mil, né, anfíbios, répteis, mamíferos e aves. Se nós multiplicarmos por 2, nós vamos ter o quê? 40 mil animais. Lembre que alguns animais são maiores, outros são menores, mas teríamos possibilidade de transportar 120 mil animais do tamanho de uma ovelha. Ou seja, daria para transportar 40 mil animais frouxos, de maneira assim, muito tranquila, sem fazer muito, quebrar muito a cabeça. Outra coisa interessante. Quem disse, por exemplo, que Noé colocou os adultos lá? Ele poderia muito bem ter colocado, né, apenas os filhotes, ou melhor, Deus, né, porque Deus foi quem conduziu os animais lá para dentro. Então, isso eliminaria bastante a necessidade de comida e a necessidade de um espaço muito grande para eles. Tá? Então, algumas coisas que nós precisamos entender. Também lá dentro da arca nós tínhamos 3 pisos. Cada piso tinha várias lojas ou quartos, como queiram chamar. Desses 3 pisos, 2 estariam debaixo ou abaixo do nível da arca, devido, obviamente, ao peso da arca e da sua carga. Tá legal? Então aqui nós temos aí a imagem, mais ou menos, de como seria essa arca, né? 3 pisos com vários compartimentos. E aqui estão os 3 pisos aí. Lembrando que o nível da água está mais ou menos em azul aqui, mostrado por essa seta em azul. Tá legal? Outra coisa interessante que a gente pode, assim, conjecturar, possivelmente muitos dos animais entraram na arca e entraram num processo de hibernação, ou hibernaram, que é um sono profundo. Esse sono profundo dura meses, o metabolismo é muito lento, os batimentos cardíacos são extremamente baixos e a necessidade de alimento é zero, obviamente, porque ele está em hibernação. É um sono profundo, né? E realmente o metabolismo bem lento, ou seja, pouca alimentação, poucos resíduos biológicos, ou seja, poucas fezes, né? E um processo lento de desenvolvimento, ou seja, mesmo que se passem muitas semanas e meses, eles não crescem, não aumentam muito de tamanho. E aqui está o processo da microevolução após o dilúvio. Na criação, por exemplo, nós tínhamos algumas variedades talvez de cães. Na época do dilúvio, claro que esses cães então se misturaram, produzindo novos subtipos de cães. E aí no dilúvio nós tínhamos algum número X de subtipos de cães. Claro que daí alguns deles entraram, né? Não havia necessidade de todos os subtipos entrarem, porque a base para produzir esses animais, esses subtipos de cães, já existia dentro da genética deles. E aí Deus coloca os 2 tipos de cada um deles, ou não sei quantos que ele colocou, mas não havia necessidade de colocar todos os subtipos que já existiam de cães. E aí, após o dilúvio, nós temos o quê? Os cães, de novo, eles se misturam, produzindo novos subtipos, que é o que nós temos hoje, diversos tipos de cães diferentes, né? E assim por diante. Ou seja, não havia a necessidade de se colocar todos os cães, né, nos seus subtipos, porque havia um material genético dentro de cada um deles suficiente para que nos seus cruzamentos eles viessem novamente a aparecer e a surgir. Tá bom? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Com tudo isso, nós queremos dizer o seguinte, que Deus, ele continua sendo o Senhor, o Deus que controla todas as coisas. Eu sei que hoje esse vídeo ficou um pouquinho mais compridinho, né? meio grandão, mas eu queria assim animar você a realmente depositar a sua confiança no Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Por quê? Porque Ele tem a última palavra. Esse Deus que criou todas as coisas, Ele também foi o Deus que fez o dilúvio. Nós vamos ainda
continuar um pouquinho mais adiante, falar algumas coisas sobre o dilúvio, porque tem algumas coisas que precisam também ser explicadas, né? Mas eu queria assim deixar esse desafio com você, de você se submeter ao senhorio do Senhor Jesus Cristo na sua vida, entregando a sua vida para Ele, colocando tudo o que você tem, né, nas mãos daquele que realmente tem todo o poder de gerenciar, de conduzir a sua vida. Faça isso, amém? Eu quero orar ainda por você. Pai querido, obrigado por esse momento, e obrigado pela Tua Palavra, e obrigado porque nós podemos crer na Tua Palavra. Tu tens realmente palavras de vida eterna. Obrigado porque a gente pode falar contigo, sabendo que Tu és Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Também, Senhor, se na Tua Palavra está escrito que houve um dia um dilúvio, e nós vimos que há muitas e muitas provas de que esse evento aconteceu no passado. Obrigado, Pai, porque mais uma vez assim nós podemos estar certos no nosso coração de que Tu continuas sendo aquele que conduz a história. Tu és aquele que realmente tem o poder nas Suas mãos. E esse poder, Senhor, Tu queres derramar sobre nós para nos encher o nosso coração de paz e alegria. E é o que nós queremos, Pai, é o que nós desejamos, é o que nós pedimos. Vem e derrama a Tua presença sobre nós. Derrama a Tua presença sobre cada vida que está colocando o seu coração diante de Ti, colocando a sua vida e entregando-se a Ti, Pai. Derrama o Teu poder, o Teu fogo e a Tua glória, para que o nome de Jesus seja honrado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e conduza a vida de todos vocês nessa graça poderosa do Senhor Jesus.